Pois muito bem, dando continuidade à nossa discussão sobre a civilização romana da antiguidade, a ideia agora é conversar sobre o período republicano. Cerca de 500 anos da história de Roma se deram sob a organização de uma república, a res pública, a coisa pública. Essa ideia de que a partir da coletividade se organizaria o processo político de Roma. Evidente que essa coisa pública tem ali suas limitações, afinal, a sociedade romana está dividida, a grosso modo, entre patrícios e plebeus. Os patrícios correspondendo ao topo da pirâmide, ou seja, os donos de terra, os latifundiários, os membros do exército, e os plebeus compondo a base da pirâmide social, ou seja, os trabalhadores braçais que não são necessariamente, que não são escravizados. E ao longo do processo de consolidação da República, essa pirâmide social vai ser incrementada pela existência cada vez maior, de um número cada vez maior de escravos que serão fruto das conquistas da expansão territorial de Roma, que é um dos temas que a gente vai tratar. Então, para tratar desses 500 anos da história de Roma, a gente vai utilizar três tópicos que ajudam a gente a entender melhor como se deu essa longa história republicana dos romanos. As lutas sociais, justamente esse confronto entre patrícios e plebeus, e como isso modificou a história de Roma ao longo do processo histórico. Num segundo momento, falaremos da expansão territorial e das guerras que marcam a história de Roma. E num terceiro momento, a crise da República, que justamente vai dar origem à formação do Império Romano. Muito bem, então comecemos pelas lutas sociais. Patrícios e plebeus, como eu já disse, correspondem a personagens antagônicos da civilização romana, né, da composição social na Roma Antiga. O conflito entre patrícios e plebeus se deu de formas bastante variadas. O principal resultado desses conflitos foi justamente a conquista de certos direitos por parte dos plebeus, e os patrícios se viram obrigados a conceder justamente por meio do Senado, que era a principal instituição de organização política da Roma Antiga no período republicano. Muito bem, as revoltas que marcaram o período republicano, ou seja, os momentos em que os plebeus se colocaram ante os patrícios de forma a exigirem direitos, podem ser resumidos nessas 5 revoltas, talvez as mais importantes. A primeira revolta, que ocorre ainda em 494 a.C., foi a que instituiu os tribunos da plebe. O cargo de tribuno da plebe era preenchido por um plebeu que tinha poder de veto em relação às decisões do Senado. Evidente que o Senado é composto pelos patrícios e que esses são a maioria, mas o tribuno da plebe tem o poder de veto e é a voz dos plebeus no Senado romano. A segunda revolta, datada de 450 a.C., instituiu pela primeira vez na história da Roma Antiga as leis escritas, é a famosa Lei das 12 Tábuas, em que as leis passam a ser escritas, o que facilita a vida dos plebeus no que se refere a exigir seus próprios direitos. A terceira revolta, do ano 445 a.C., estabeleceu a Lei Canuleia, aquela que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Não que isso fosse algo muito usual, mas pela legislação passou a ser permitido. A quarta revolta, entre 367 e 366 a.C., é a que proibiu a escravidão por dívida, chamada Lei Licínia Sextia, justamente uma forma de proteger os plebeus de um tipo de escravidão que existia em paralelo à escravidão que era aquela dos prisioneiros de guerra. Essa era a maior parte da escravidão na Roma Antiga, mas a escravidão por dívida ainda existia. E essa lei, essa quarta revolta, extinguiu a escravidão por dívida entre os romanos. A última revolta a que me refiro, entre 287 e 286 a.C., foi a que instituiu o plebiscito. Olha o nome, plebiscito. É a consulta aos plebeus que se realiza em determinadas circunstâncias em que a vida política demanda.
Até hoje, esse é um nome muito utilizado em algumas democracias, como a brasileira. Houve o plebiscito de 1993, em que decidimos entre o regime presidencialista, o parlamentarismo ou a monarquia. O presidencialismo venceu. Pois bem, um dos aspectos mais importantes, como eu dizia, a respeito do período republicano da história de Roma, é o processo de expansão territorial e as guerras inerentes a essa expansão de território. Por que é um dos momentos mais. Por que é algo muito relevante de ser tratado? Justamente pelo perfil imperialista que Roma já possuía, mesmo antes de ser um império. O que a gente quer dizer com perfil imperialista? Significa que Roma, antes de tudo, era uma civilização que se expandia territorialmente, até porque essa era a forma de obter novos escravos, que era a base de sustentação da economia romana. Nesse processo de expansão territorial, a gente vai se deparar com um conceito de mare nostrum, ou seja, o nosso mar, justamente o mar Mediterrâneo, o mar mais importante da antiguidade, que pertencia quase que exclusivamente aos romanos. Em algum momento, toda a orla do mar Mediterrâneo se tornou possessão dos romanos, como você pode observar nesse mapa, em que todos os territórios às margens do mar Mediterrâneo são possessão dos romanos, mesmo antes deles se tornarem o Império Romano, ou seja, antes da existência do Império, mesmo ainda durante a República, os romanos dominaram toda a orla do mar Mediterrâneo, o que indica justamente esse movimento expansionista em que os romanos dominaram toda a orla do mar Mediterrâneo, incluindo boa parte da Europa, boa parte do norte, quase todo o norte da África e também uma parte significativa do Oriente Médio. Nesse sentido, cabe também relembrar o que foram as guerras púnicas. Os punis são os cartagineses, que era uma cidade-estado localizada no norte da África. As guerras púnicas são assim chamadas justamente porque envolveram os romanos contra os cartagineses. O domínio de Cartago pelos romanos intensificou a dominação territorial nas margens do mar Mediterrâneo, consolidando o domínio dos romanos sobre esse território.